Vamos ficar em pé, vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 até o verso 11. É um capítulo que nos fala, estes versículos falam-nos precisamente da ascensão de Jesus. E a minha tradução diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando-lhes do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntavam-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Senhor abençoe a sua palavra, os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu, quando começo a preparar estudos, eu sou sempre surpreendido pela palavra do Senhor. Esta semana, quando menos esperava, o nosso irmão pastor telefonou-me a dizer que não podia vir na quinta-feira e pediu-me para preparar o estudo de quinta-feira. E o Senhor guiou-me para o Salmo 42, que fala de um homem muito deprimido. E quando eu estava a meditar sobre aquele salmo, de repente veio assim à minha ideia. É interessante. Nós éramos para começar hoje a trabalhar Deuteronômio, o estudo em Deuteronômio. E Deus conduz-me agora para um salmo. Qual é a diferença entre Deuteronômio e o livro de Salmos? E o Senhor trouxe ao meu espírito, é que o Deuteronômio é o livro em que Deus fala para nós. E é interessante que o livro de Salmos é ao contrário. Somos nós que falamos para Deus. É um livro extraordinário. Que vimos ali salmistas que choram, que se riem, que brincam, que traduz, ao fim e ao cabo, o que é a vida humana. E eu quis partilhar isto convosco, porque acho que foi o Senhor que me mostrou. Hoje, na quinta-feira, éramos para ouvir a palavra do Senhor, a falar para nós, mas acabámos por ser nós a falar para o Senhor. E o Senhor surpreende porque também escolhi este tema, porque apesar de estarmos quase a festejar o Pentecostes, que será agora na terça-feira, que faz os 50 dias depois da Páscoa, no meio, entre a Páscoa e o Pentecostes, surgiu a ascensão de Jesus, 40 dias depois da Páscoa. E, meus irmãos, quando comecei a preparar esta mensagem, também fui surpreendido, porque fui confrontado com várias teorias sobre a ascensão de Jesus. Umas dizem que Jesus subiu ao céu e voltou por várias vezes, outras até negam tal acontecimento. Ora, meus irmãos,
como nós acabamos de ler, a Bíblia escrita pela inspiração do Espírito Santo é testemunha dessa verdade, de que Jesus ascendeu ao céu. E temos esta confirmação logo nos primeiros 2 versículos que nós acabamos de ler, que diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até quando? Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E, meus irmãos, felizmente que o cristianismo não é uma religião guiada por teorias, mas é a pura verdade, segundo as Escrituras. Para nós, que somos crentes em Jesus, a Bíblia é totalmente confiável e particularmente o Evangelho do médico Lucas, que não é uma obra do seu conhecimento subjetivo, superficial, mas, pelo contrário, é o registro vivo de que, através do Espírito Santo, ele escreveu o ministério de Jesus até ao dia em que ele foi elevado ao céu. Lucas é considerado como se fosse o apóstolo jornalista de investigação. Ele investigou tudo concernente à vida de Jesus até ao dia em que ele foi elevado ao céu. É difícil, meus irmãos, entender como é que há pessoas que conseguem acreditar em qualquer coisa que um mero humano escreve, que faz daquilo lei, e não conseguem acreditar na Bíblia, que é a palavra que foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. A passagem que acabamos de ler é o testemunho que Jesus ascendeu ao céu, diante da presença de muitos que viram isto com os seus próprios olhos. Diz o verso 9, que vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Desde que Jesus ressuscitou, meus irmãos, mais de 500 pessoas o viram e testemunharam, por isso a sua ascensão é um ato irrefutável. Esta manhã estávamos a falar, a dada altura, o irmão pastor falou de que, como é que ele se chama? O dos Mormons? Joseph Smith. Diz que lhe apareceu Jesus, mas mais ninguém o viu. E isto até contradiz a Bíblia, ele dizer que Jesus lhe apareceu, porque normalmente a Bíblia fala que não pode ser só uma testemunha, tem que ser pelo menos 2, não é? Mas ele teve a particularidade, o Joseph Smith, para construir a doutrina dele, de ser Jesus só ele. Paulo afirma isso mesmo, meus irmãos, em 1 Coríntios 15:6, que Jesus, depois da ressurreição, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Só numa vez foi visto por mais de 500 irmãos, mas o Joseph Smith, uma vez, só viu ele, Jesus. Dos quais, naquela altura, ainda viviam a maior parte, embora alguns já tivessem, como ele diz, alguns já dormem. Portanto, meus irmãos, isto foi escrito enquanto muitos daqueles que o testemunharam ainda estavam vivos. Não foi debaixo de uma árvore com placas de ouro que depois desapareceram, nunca mais ninguém viu. A Bíblia afirma que Jesus voltou para o Pai, o que testifica a sua ascensão. E nós devemos crer nisto como um curso natural das coisas, em que o Deus infinito veio a este mundo num corpo carnal e levou os nossos pecados ao ser crucificado. Ressuscitou dos mortos pelo seu poder e, como a glória dessa ressurreição, ascendeu ao céu, voltando ao lugar de glória que tinha junto ao Pai. A Bíblia diz que Jesus ascendeu ao céu diante do testemunho de muitos, confirma a verdade e confirma a verdade. Diz o verso 10 que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Aqui a frase, estando eles com os olhos fitos no céu,
significa que eles olhavam para o céu com muita atenção. O que quer dizer, meus irmãos, que a ascensão de Jesus diante dos olhos dos discípulos ainda durou algum tempo. Ou seja, aquela experiência que os discípulos tiveram não foi instantânea, não foi apenas instantânea, mas forneceu-lhes uma clara e detalhada evidência. O facto dos discípulos estarem com os olhos fitos, significa que eles ficaram a olhar fixamente por um determinado período de tempo. Portanto, a ascensão de Jesus não foi um acontecimento súbito e momentâneo, como uma estrela cadente que se vê, nós às vezes vimos num céu escuro, ou num raio numa noite escura, mas foi um acontecimento real e concreto. Assim, meus irmãos, o cristianismo é a própria testemunha dessa verdade autêntica. A Bíblia diz que 2 anjos deram testemunho. De facto, é o que está escrito na última parte do verso 10. De repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Estes 2 homens aqui, meus irmãos, dizem respeito claramente. Há traduções que falam mesmo em anjos, não é? Mas diz respeito claramente a anjos, e os vestidos brancos simbolizam a pureza e a honra. De facto, tanto o Antigo como o Novo Testamento testemunham de manifestações de anjos na forma humana. Eu poderia-vos dar várias passagens. Mateus 28:3 fala de homens, de anjos que se manifestaram de forma humana. Lucas 24:4, Atos, capítulo 10 e verso 3, Gênesis 8:2, 19:1 e Apocalipse 21:17. Mas os anjos, meus irmãos, são seres sobrenaturais que não possuem pecado. E por isso, o testemunho deles, para nós, semeia a verdade nos nossos corações. A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará da mesma maneira que subiu. Diz o verso 11, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os irmãos que ali estavam, que ali testemunhavam a ascensão de Jesus, olhavam para o céu. Talvez, meus irmãos, com um misto de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, ao verem Jesus desaparecer das suas vistas. E talvez por isso, e para lhes dar algum conforto, coragem e esperança, os 2 anjos lhes declararam: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu vistes ir. E esta expressão, assim como, meus irmãos, significa que assim como Jesus ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras, seguramente o Senhor voltará a esse mesmo monte. E Jesus prometeu que nessa altura não virá humilde, como antes, mas sim em glória, nas nuvens. Por isso, meus irmãos, os justos podem esperar por Ele com esperança, dizendo: ora vem Jesus. Mas qual será a importância da ascensão de Jesus? A ascensão ou subida de Jesus aos céus, após a ressurreição, é de grande importância para a fé cristã. Em primeiro lugar, a ascensão de Jesus demonstra que as promessas de Deus são de confiança. E foram muitas as promessas de que após a ressurreição, Jesus voltaria aos céus e, como todos os demais, esta promessa também se cumpriu. E, meus irmãos, se nós tirarmos as promessas, o cristianismo não subsistirá. A nossa fé está baseada nas promessas do Senhor. Nós até cantamos aquele coro, firme nas promessas, não é? Até cantamos esse coro. Em segundo lugar, a ascensão de Jesus permitiu que Jesus recuperasse a glória que tinha antes da encarnação. O grande mistério da fé está explicado no facto de Deus se fez homem encarnando. E para que isso fosse possível, Jesus abriu mão dos seus atributos para que a sua vida entre nós não fosse uma representação teatral. Jesus fez-se homem, sofreu, teve sede, teve fome, como nós.
Mas ao voltar ao céu, Jesus readquire a glória anterior. Em terceiro lugar, a ascensão de Jesus permitiu que Jesus assumisse a função de nosso advogado. Agora ele está junto ao Pai a interceder por nós e a defender-nos das acusações do diabo. E, meus irmãos, deve ser a única vez em que o diabo fala a verdade, quando nos acusa a Deus. Porque nós realmente pecamos e o diabo lá está. Olha, estás a ver o que ele está a fazer? Mas Jesus defende-nos, pedindo ao Pai que aplique sobre nós a justiça que ele conquistou na cruz. Em quarto lugar, meus irmãos, e último, a ascensão de Jesus demonstra que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. A fé cristã está baseada na esperança muito forte que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E que será ressuscitado quando ele voltar glorioso. E por isso a última oração da Bíblia é Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso não deixa de ser interessante em como é importante, meus irmãos, nós pensarmos e celebrarmos a ascensão de Jesus. Porque há quase 2000 anos, tendo Jesus ressurgido, levou os discípulos para o Monte das Oliveiras, porque queria que eles fossem testemunhas da sua ascensão ao céu. E como já vimos, ele subiu perante o olhar atónito deles, exatamente como ele havia anunciado antes, em João 6:62. Foi um acontecimento extraordinário, imponente e incomparável, a que os discípulos alguma vez tinham assistido. E convém lembrar que os discípulos vinham de passar, meus irmãos, por experiências muito fortes. O mestre deles sofreu até à morte, pregado numa cruz, e agora, 40 dias depois da sua ressurreição e de muitas conversas imensas e profundas, Jesus despede os seus discípulos e ascende aos céus, diante do olhar deles. E agora, meus irmãos, que Jesus subiu, o que é que ficou? Logo a seguir, à subida de Jesus, apareceram anjos a prometer que Jesus voltaria. Eles garantiam que Jesus voltaria em poder e glória ao mesmo lugar de onde tinha subido, como já tinha sido profetizado por Zacarias no capítulo 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, diz Zacarias. Quanto consolo, meus irmãos, aquelas palavras devem ter dado àqueles discípulos. Elas davam-lhes a certeza de que o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis voltaria e de que eles o veriam novamente. Em contraste com a prisão de Jesus no jardim de Getsemane, que os deixara em pânico e os levou a fugir e a esconder, todo este desenrolar da ascensão de Jesus acabou por deixar os discípulos felizes. E não deixa de ser interessante que o facto de não encontrarmos no texto qualquer pergunta ou questão, nem qualquer dúvida ou incerteza que tivessem colocado a Jesus, faz lembrar João 16:23, quando Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Eles viram Jesus a ir, mas não perguntaram nada. Porquê é que vais? Seria até de esperar que os discípulos voltassem a Jerusalém preocupados, abatidos, aflitos, cheios de profunda tristeza. Afinal, ficaram sem o Mestre. Mas Lucas, no capítulo 24 do seu Evangelho, diz nos versos 52 e 53 que, estando eles, então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Até parece uma contradição sentirem-se tão felizes na hora da despedida do amado Mestre. E não foi, meus irmãos, uma alegria passageira. Essa alegria permaneceu quando eles, mesmo quando foram apedrejados, foram decapitados, foram crucificados, lançados às feras ou simplesmente mortos. Mas a alegria deles continuou a esperar em Jesus. Porque essa alegria, meus irmãos, estava firmemente construída sobre o fundamento sólido que é a palavra de Deus.
Era uma alegria baseada na realidade da ressurreição e sobre tudo que o seu Senhor lhes havia ensinado e revelado sobre a sua volta e a promessa segura da vida eterna, na presença imediata de Deus o Pai e Deus o Filho. Na verdade, os discípulos agora criam e acreditavam em tudo o que lhes fora dito por ele. Mesmo que o Espírito Santo tenha vindo sobre eles mais tarde, eles já desfrutavam da alegria que só o Senhor nos pode dar. A alegria, meus irmãos, é um dos frutos do Espírito. E a alegria deles era dada por Deus. A ascensão de Jesus mostrou aos discípulos e mostra também a nós que Jesus cumpriu a sua tarefa aqui na terra. Agora, nós podemos contar que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo pelos salvos. Jesus foi simplesmente à frente para cumprir as promessas de preparar lugar para os seus, para cada um de nós aqui presente, se já tem Jesus no seu coração. Porque os que creem nele o seguirão para onde ele foi. Jesus foi e o que ficou para os discípulos e para nós hoje foi a alegria por terem e termos a certeza de que passassem pelo que passassem, Jesus enxugaria todas as lágrimas e também as nossas. As lágrimas deles e as nossas. Ficou a alegria pela certeza de que receberiam o Consolador e a garantia de que, como eles podiam, nós hoje também podemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. E o mais grandioso, meus irmãos, é que Pedro diria mais tarde que com a sua ascensão, Jesus subordinou anjos e potestades e poderes. Nós ainda vamos vivendo por aqui e graças a Jesus a vitória já é nossa. Porque pertencemos a Jesus, a quem tudo está sujeito. Meus irmãos, a alegria dos discípulos é a mesma que hoje nos acompanha por toda a nossa vida, até chegarmos à eternidade, ao futuro com Jesus, quando estaremos para sempre, bem perto dele, cumprindo as suas palavras em João 14:3, para que, onde eu estou, estejais vós também. E o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pela vossa atenção.